foi a Não, cena não. mais alta do filme, velho. Pra você ter uma ideia, eu comecei assistindo esse filme deitada na cama. Quando estava nessa parte, eu estava na ponta da cama, sentada, Aham, foi bem esse porque sentimento mesmo. Olá, seja bem-vindo ao Bom Cia Review. o Bom Cia Review são episódios em que fazemos análise de alguma obra audiovisual, podendo ser uma série, filme ou videoclipe. Olá, eu sou a Luana. Oi, gente, eu sou a Mari e no episódio de hoje vamos fazer a análise do filme Uma Batalha Após a Outra, do diretor Paul Thomas Anderson, ganhador do Oscar de melhor filme de 2026. Na obra de ação e humor sarcástico, um ex-membro de um grupo busca a ajuda de outros revolucionários para encontrar a sua filha. Um resumão do filme para vocês. Curiosidades. O roteiro é baseado no livro Vineland, de Thomas Pynchon. Pynchon, lançado em 1991. Este é o primeiro trabalho cinematográfico da atriz Chase Infinity. Antes, ela era conhecida por seu trabalho na série Acima de Qualquer Suspeita, da Apple TV. Seu nome é inspirado no personagem de Nicole Kidman no filme Batman Eternamente e no bordão do Buzz Lightyear, To Infinity and Beyond, ao infinito e além. E outra coisa também é que ela tem um grupo que fazia cover de dança de grupos de K-pop também. Ela é TikToker. Deus, que legal. O título do filme foi retirado de uma declaração de 1969 do grupo político revolucionário The Weather Underground, publicada em uma edição do New Left Notes, um periódico de esquerda da organização Students for a Democratic Society. A declaração dizia: daqui para frente é uma batalha após a outra, com a juventude branca se juntando à luta e assumindo os riscos necessários. América porca, cuidado. Há um exército crescendo em suas entranhas e ele vai derrubá-los. A primeira e a última frase dessa declaração são usadas em diálogos no primeiro ato do filme. Eu fiquei tentando lembrar essa frase sendo dita no filme e eu meio que lembro do contexto, mas eu não lembro da frase sendo dita. Ai, olha, eu acho que esse foi um dos primeiros filmes dessa leva de premiação que eu assisti. E eu acho que eu assisti, sei lá, em janeiro, então já não lembro muita coisa. Até que não, eu assisti esse filme, foi um dos últimos que eu assisti, porque eu tava assistindo os filmes com menor duração, assim, e eu tava deixando os mais longos pro final, então ele foi um dos últimos que eu vi. Boa. Eu fui assistindo conforme foi saindo no streaming. E ele foi um dos primeiros a sair. Nossa, eu assisti em dezembro. Acabei de olhar no meu Letterboxd. Nossa, tá, eu acho que eu posso falar mais ou menos o que eu achei do filme, que, claro, teoricamente não é com spoiler, né? Mas eu achei um filme bom, só que não um filme pra mim, assim. Não é o meu tipo de filme pra mim achar bom, mas é um filme bom. É uma coisa muito complexa, porque o filme é, obviamente, bom, ele é muito bem produzido, a fotografia é muito boa, a direção de montagem, as montagens das cenas. Tem uma cena, que depois a gente pode falar sobre spoiler aqui, pra mim foi o ponto alto do filme, que é mais lá pro final do filme. E só que Eu já não é um até filme sei qual pra que mim, é. assim. Eu acho que é a cena que todo mundo comenta, eu acho. Pelo menos eu vi um monte de gente comentando na internet essa cena. Só que não é um filme pra mim, porque eu não sou muito de filme de ação mais, assim. Antigamente eu gostava muito de filme de ação, eu consumia muito, mas hoje em dia não. Então, pra mim, não é o meu filme. Não foi um dos meus filmes favoritos esse Oscar, por exemplo. Mas ele é um filme muito bom. Uhum. E eu acho que a história em si também é muito boa. Só que, pra mim, pessoalmente, eu acho que o conteúdo era importante, né? Toda coisa abordada no filme era uma coisa importante ser abordada, né? Principalmente no que a gente está vivendo, que os Estados Unidos está vivendo atualmente. Só que, sei lá, poderia ter sido abordado de um outro jeito. Eu acho que o conteúdo importante ficou meio perdido na ação toda do filme. Essa foi basicamente a minha sensação enquanto eu assistia, por exemplo. Uhum, entendi. Olha, pra mim, eu gostei muito quando assisti esse filme, muito, assim, do tipo, meu Deus, é isso, é o ano do Paul Thomas Anderson, o cara voltou com tudo, porque o último filme dele foi o Licorice Pizza, algo assim, e eu lembro que a galera odiou, é tipo 880 esse filme, tem um povo que ama ele, tem as pessoas que falam que é o pior trabalho dele de décadas, Meu assim. Deus. E eu até gosto desse filme, eu acho ele uma sessão da tarde gostosinha de assistir, um pouco longo, mas é tipo, ok, assim.
simpatizo. Porque o anterior que ele tinha feito era Trama Fantasma, e Trama Fantasma todo mundo ama. Então, assim, e o Paul Thomas Anderson, eu já assisti alguns outros filmes dele, e ele sempre vai... Você nunca sabe o que esperar dele. Porque é igual, o filme anterior a esse, ele era uma história de jovens, assim, sabe? Ah, jovem fazendo merda, curtindo a vida, o cara apaixonado, tentando conquistar a garota. E o anterior a esse era um drama focado em só 2 personagens. E uma relação meio abusiva, tóxica, enfim. E nesse é totalmente diferente do que eu tava acostumada a ver. Eu já acho que eu nunca vi um filme de ação dele. Se tiver, ainda não assisti. Então eu gostei muito. Falei, Cacilda, ele inovou demais, campeão. Uhul. E eu também perdi um pouco da emoção que eu tenho com filmes de ação. Às vezes eu coloco pra assistir, eu vejo que tem muita ação, eu fico, lá vai mais uma cena de tiroteio. Lá vai Sim, mais uma cena de lutinha. Eu vou pegar meu celular aqui. Quando voltar as coisas interessantes, eu volto a assistir. Mas esse eu não senti isso. Eu fiquei vidrada do começo ao fim. Talvez por causa que, igual eu falei, já conhecia o diretor e é uma coisa nova que ele tá fazendo, por isso que eu fiquei interessada. Então, esse filme, pelo menos por enquanto, ele é um filme de ação que eu gostaria de rever novamente. É aquilo, né? Se tiver passando na TV, eu vou parar pra assistir? Provavelmente sim. Depois de alguns tempos, principalmente agora, mais perto do Oscar, começou a vir mais algumas apontamentos sobre a história que eu meio que percebi enquanto assistia, mas não percebi muito, e eu dou razão para as pessoas que reclamam desses pontos, mas eu acho que seria mais interessante falar na parte dos spoilers também. Então, assim, para mim, no geral, é um filme que tem uma história muito interessante, porque a primeira parte do filme, ela te engana. Você acha que você vai ver aquilo ali. E aí, depois você percebe que é só um trechinho da história. E você já tá assim, meu Deus, já aconteceu tudo isso, sabe? E aí, a história vai para ela segue ainda essa história, mas é por um outro viés. Então, essa virada também, ela me impressionou. Porque eu achei que ele ia seguir naquilo que ele estava apresentando pra gente até o final. Mas ele falou, não, isso aqui é só a introdução. Vamos daqui pra frente é outra coisa, minha filha. Enfim, o que mais que eu posso falar sem spoilers? Eu acho que o elenco, no geral, tá muito bom. É assim, todos estão atuando muito bem, todos foram muito bem dirigidos, e eu amo que a gente tenha a Regina Hall, conhecidíssima pelos filmes de Todo Mundo em Pânico, fazendo um papel sério aqui. Essa questão de todos os personagens é uma coisa que eu percebi enquanto assistia, que eu até vi depois nos outros comentários e assisti o vídeo da Boscov, que ela fez sobre esse filme, e eu, na hora que ela falou, eu concordei muito que todos os personagens têm um momento de brilhar no filme, né? É uma coisa bem prazerosa. Tem os protagonistas, mas os outros também te prende muito a Nossa, atenção quando eles toda estão em vez, cena. toda vez que o Benício Del Toro aparecia, e Nossa, sim! cada vez mais que ele ia aparecendo, eu ficava tão feliz, tão feliz. Uhum. Cara, nossa, que delícia. Eu tava torcendo muito por ele nessa temporada. Eu tava torcendo pra ele e o Stellan Skarsgård. Mas, tipo assim, eu queria muito que ele ganhasse algum prêmio, porque, ai, que personagem bom, sabe? A Chase Infinity também, muito boa. E gosto muito também dela nas partes de ação. Sim, eu fiquei Eu muito acho que surpreendida com ela nas cenas de ela ação. entrega muito bem, assim, sério, eu tô ansiosa pra ver ela fazendo outras coisas, porque eu acho que inclusive, ela fez a série da Apple TV que eu ainda não assisti, mas eu já tô me programando pra começar logo, porque quero ver esta menina trabalhando com muito trabalho aí pela frente. Porque na hora que ela apareceu, eu achei que ela ia ser tipo aquelas personagens sofre mais do que se impõe. E aí, nas cenas de ação, ela foi outra coisa. Eu fiquei muito surpreendida. Eu não esperava que a personagem dela fosse capaz de fazer o que ela faz nas cenas de ação. Assim, muito bom. Uhum. E, tipo, não parece ser forçado, sabe? Ah, Porque sim, às vezes é aquilo, porque tem muita filme de ação que é tipo assim, a menina que acabou, né, parando nesse mundo de crime, sei lá, e aí do nada ela já começa a atirar e sabe lutar e não sei o quê. Eu senti na atuação dela que era uma coisa muito natural, assim, o jeito dela tentar se desvencilhar, dela tentar se soltar, enfim. não Achei ficou performático demais. Ficou natural. é crível, é possível. Tipo, se ela, sei lá, uma menina que vai bem na educação física, ela consegue fazer aquilo ali. Aham, sim.
Eu adoro. Gente, o Leonardo DiCaprio fazendo comédia, que delícia, sério. Eu acho que eu não ria dele assim desde quando ele fez Lobo de Wall Street. Parece que ele cheirou umas 5 carreiras de cocaína toda vez que ele foi fazer uma cena. Porque ele tá assim no ápice do overacting, sabe? Mas é muito engraçado, é muito engraçado. E aqui ele tá quase a mesma coisa, acho que um tom, uns 2 tons a menos. Aham. Acho que foi mais maconha do que cocaína. Mas, cara, todas as vezes que ele ligava e ele não sabia a senha, putz, e na hora que ele tá fugindo e ele cai igual um saco de batata. Ai, sério, que delícia. Vou te falar, e agora eu lembrei de um comentário que eu vi. A pessoa descreve o filme como Procurando Nemo com entorpecentes. Sim, total. Procurando o Nemo com entorpecentes e sem a Dory, porque ele tá ali Aham. sozinho, perdidão. Tipo, é um filme que você vai se divertir assistindo. Sim, claro. Eu acho que para que eu acho que tem uma boa dose de comédia, ação nesse filme assim. E também Uhum. sarcástico. E ele também é sarcástico porque aquele personagem do Champagne, você odeia ele, você cria asco por ele desde o primeiro segundo. Sim. E aí, com o passar do filme, você vai criando mais e mais asco por ele, principalmente por causa da motivação dele, né? Uhum. E no final, você tem uma catarse, assim, você fica, ah, que bom, que delícia. O final que eles dão pro personagem, ele é sarcástico, porque não é do jeito Uhum. que a gente espera. Sim. A gente espera que seja um troço assim, pá, dananã. Não, é quase uma nota de rodapé na história. É bem isso mesmo. Ai. Então, aí vamos com spoilers, que eu quero falar mais coisa. Well, it does have. Yeah, spoilers! Ah, tá. Vou começar falando então da cena que eu falei, que eu quero saber se você imaginou que é a mesma, que é a cena de perseguição. Sim. Sim, né? Essa pra mim foi a Não, cena não, mais alta do filme, velho. para você ter uma ideia, eu comecei assistindo esse filme deitada na cama. Quando estava nessa parte da perseguição na estrada, eu estava na ponta da cama, sentada. Foi bem esse Porque, sentimento mesmo. cara, como é que esse Paul Thomas Anderson tá bom mesmo, hein? Vou te falar. E ainda eu ouvi algum dos podcasts que eu ouvi, tava ouvindo sobre os filmes do Oscar, diz que quando eles gravaram, essas cenas da perseguição ficou tão perfeita que tipo a câmera nem tremia. E aí eles Nossa. falaram assim, tá perfeito demais, a gente tem que colocar algum defeito porque vão achar que é IA. E aí eles abaixaram um pouco mais a câmera para ela começar a tremer. Gente. Cara, sério. Mas assim, sendo muito sincera, o Paul Thomas Anderson, ele é um ótimo diretor. Ele é um ótimo diretor. Tem um filme dele que se chama Sangue Negro. Mari, as cenas deste filme, tem hora que você quer pausar, imprimir e colocar na parede. Cara, É um negócio... eu nunca assisti nada dele, eu acho. Não sei também, porque eu não me apego tanto ao nome dos diretores. Mas eu acho que eu nunca assisti nada dele, assim. E aí eu fiquei muito interessada, porque com esse filme, o povo falando muito de questão do Oscar, o povo cita muito outras coisas dele. Eu falei assim, gente, eu vou ter que assistir alguma coisa desse cara agora. Assim, igual eu falei, não espere nada do que você viu aqui nos outros filmes dele. É tudo diferente. Eu acho que um bom que vai. Estamos aí, é mais alegrinho pra assistir, é o Licorice. É Licorice Pizza, sei lá como é que é o nome desse filme. Eu sempre esqueço como é que fala a segunda palavra. Porque ele é mais, digamos, energia boa. Aí você vai pra Trama Fantasma, que é muito bom. Vê Sangue Negro. Só que Sangue Negro ele é bem lento, assim, é uma história mais lentona. Então vê quando você tá com paciência e tal. Mas, nossa, o final desse filme também é muito bom. Eu sou fã do Paul Thomas Anderson desde quando assisti o Sangue Negro. E isso faz muitos anos, assim. Esse Eu acho que do Licorice Pizza, não sei como que é também, foi de cada um Oscar, né? Eu acho. Foi? foi. Hum. Eu acho que foi indicado. Acho que os atores não foram indicados, porque realmente foi um filme assim que a galera não abraçou tanto. Então, eu Uhum. acho que talvez ele foi indicado a melhor diretor ou roteiro, alguma coisa assim, Não, mas os tá. atores nenhum despontou. A questão que eu falei das problemáticas que eu vi sobre o filme depois. Ah, tá. Bom. E aí, eles mudaram um pouco a percepção que eu tenho do filme, e eu acho essas problemáticas super válidas. E aí, por que que eu Uhum. não percebi elas?
porque provavelmente eu não sou o público que se sentiu afetado por isso. Vamos lá, aí eu vou Uhum. explicar o contexto. Começou a aparecer muito para mim agora, conforme foi chegando perto do Oscar, e também depois que passou o Oscar, foi que o filme, ele é muito o olhar do homem branco sobre o corpo de mulheres pretas. E aí, Uhum. por quê? Porque a história toda, ela vai se desenvolver porque um homem branco se interessou pelo corpo de uma mulher negra. Depois, o homem branco está caçando o corpo de uma mulher preta, né? Não no sentido sexual, mas está atrás do corpo dela. Uhum. E aí eu falei, entendi. Ok. E aí, mas aí também, como o roteiro é adaptado do livro, e eu não li o livro, não sei se esse ponto, ele é muito o que o Paul Thomas Anderson criou ali para adaptar a história, né? Ou se também já estava no livro. Pelo menos até agora, os vídeos que eu vi falando sobre isso, é meio que o Paul Thomas Anderson que colocou isso na história. Uhum. E aí, um outro ponto que esse ponto já me irrita. Por quê? Igual você falou, com todo o contexto histórico, né, de guerras que tá acontecendo no momento, o filme parece ser politicamente ativista, né? Só Uhum. que tem o fato de que em todas as entrevistas, o Paul Thomas Anderson falou que ele escreveu para as filhas dele, para que elas se inspirem a lutar por um mundo melhor. Aí vem a parte que me deixa muito puta. Toda vez Uhum. que algum jornalista faz uma pergunta que quer levar o filme pro lado político, o Paul Thomas Anderson desconversa. Ele fala: não vamos conversar de política agora, arte é arte, política é política. Ele sempre desconversa. E tipo assim, se você tá fazendo um filme que você quer que seja uma obra de arte que ajude a politizar pessoas, principalmente as suas filhas, e você não quer comentar o cenário político atual, então pra que você fez? Tipo, o que você tá querendo ensinar com isso? Contra o que as suas filhas têm que lutar para um mundo melhor? Sendo que você não tá comentando o que tá acontecendo atualmente. Sim. E aí, isso, eu fiquei meio pé da cara com o Paul Thomas Anderson, sabe? Porque ele tem um relacionamento com uma mulher preta, que é a Maya Rudolph. Então, as filhas dele são mestiças, tal como a personagem da Chase Infinity. E ele fala que fez pra fazer com que elas lutem por um mundo melhor, né? Mas você não quer comentar o que tá acontecendo hoje em dia, sabe? Do tipo, então, essa obra é vazia. Sim. Então, só que também tem todo um contexto que semanas atrás aconteceu o Festival de Berlim. E nesse festival, a organização passou o briefing de que ninguém era para comentar assunto político nenhum. Ainda mais porque tinha Uhum. sido alguns dias após o início dos bombardeios entre Estados Unidos e Irã. E toda vez que Uhum. os jornalistas faziam alguma pergunta do tipo, a galera ficava: vamos falar sobre arte, aqui não é o lugar para falar sobre isso. Só que assim, a gente tem em paralelo a isso o Wagner Moura e o Kleber Mendonça fazendo toda a divulgação do Agente Secreto falando que arte é política. Sim. Porque Todo né? momento eles falam. E exatamente, a arte é política, porque igual o Wagner Moura falou, através da arte você vai expressar uma coisa que aconteceu no passado para tentar não fazer isso acontecer mais. Sim. Por que existe tantas obras sobre Segunda Guerra Mundial que ninguém aguenta mais? Porque foi um negócio horroroso para você se lembrar Uhum. do que aconteceu para não se repetir. Então, Sim. eu acho esses dois, tanto essa questão do Paul Thomas Anderson se ficar se esgueirando aí igual a galera aqui do Festival de Berlim de responder coisas sobre política, e esse olhar que que principalmente eu vi muitas pessoas pretas falando sobre isso, né, que o filme é o olhar do homem branco sobre o corpo de mulheres negras. Tipo assim, eu ainda gosto do filme, mas para mim ele desceu uns andares, sabe? Uhum. Para mim, antes era uma obra que tentava falar de política, queria politizar e tal. Para mim, agora é só uma obra de entretenimento. Uhum. Mas foi bem isso mesmo que eu senti também. Porque, por exemplo, eu comecei a ver o filme, igual você falou, o filme ele começa te mostrando uma proposta, e aí você vai caminhando para uma outra coisa. E foi isso que não foi um dos meus favoritos, esse filme. Porque ele começou com uma proposta muito legal, que era mostrar a questão de imigrantes, né? Essa questão de Uhum. militância. E aí é uma coisa que eu me interesso muito para entender e pesquisar na internet e tal.
tá uma pauta muito em alta, que é uma coisa que tá acontecendo desde muitos anos, né? Mas agora com a internet o povo Uhum. comenta mais. Então, o filme ele me encheu os olhos, mas no começo do filme é essa proposta que ele mostra. Eu falei assim, pô, o filme então vai ser essa questão, né? Equipe, grupos revolucionários que vão lutar contra a supremacia branca, e aí as pessoas que são oprimidas, as pessoas pretas, imigrantes, e beleza. Só que depois o filme começou a andar para um negócio que eu, sinceramente, eu tava assistindo o filme mais pelo a produção, ela é boa, então é uma coisa que você enche os olhos na hora visualmente falando, e por causa dos atores. Mas em questão de história em si, eu fui meio que perdendo o interesse caso com os minutos que iam Uhum. passando. E principalmente essa questão do branco atrás de um corpo de uma mulher preta, isso me incomodou em um nível enquanto eu assisti o filme, porque parecia que era uma coisa tão forçada e tão desnecessária para a história que ele estava passando no filme. Aquela perseguição maluca, assim. Porque, tipo assim, por mais que a gente sabe que existe pessoas loucas a nível do personagem do Champagne, pode ser que existam, né? É bem provável que sim, a gente vê gente doida aí Uhum. a todo canto, mas eu acho que naquele contexto do filme que estava no começo, que a gente achava que ia ser a história daquilo ali, eu achei um pouco desnecessário aquela forçação ali. Aí, os poucos momentos que tinha, que era essa temática, né, de supremacia branca, vamos acabar com a população negra, os imigrantes, principalmente aquela reunião, né, que o Champagne anda 200 milhões de quilômetros dentro de um prédio para chegar numa sala cheia de homem branco para questionar se ele tinha, né, uma filha com uma mulher negra. São poucas frações do filme que volta pro contexto original ou contexto inicial do filme, que eram os momentos altos para mim, assim. Porque de maneira geral ficou igual aquele comentário, era um Procurando Nemo, o cara atrás da filha e o filme inteiro isso aí. Tanto em questão de história, o filme ele foi um pouco fraco para mim, assim, porque eu acho que eu gostaria mais se ele fosse a questão da militância mesmo, do que a perseguição toda do cara atrás da filha para questão de status e poder ali no exército. Então, essa questão dele com o relacionamento com a perseguição, para mim, foi um pouco desnecessária, assim, no filme. E foi até uma coisa que eu comentei depois com os meus irmãos, porque a gente geralmente, no todo Oscar, a gente já tenta assistir todos os filmes, né? E a gente fica conversando em casa sobre os filmes. E foi, acho que, um consenso aqui em casa, que o filme é bom, a produção é muito boa, o elenco é maravilhoso, mas em questão de história, assim, a gente achou tudo muito fraco. Se eu for comparar, por exemplo, com o filme brasileiro, que o foco era a questão política, esse aqui que tinha também, não teve. Uhum. É, porque, tipo, a gente começa o filme tendo essa questão mais política de imigrantes, e depois essa pauta, ela passa para o grupo do Benício Del Toro, que é o Sim. coadjuvante. Que daí, Uhum. quando o pessoal do Champagne chega, ele fala: bom, galera, vamos lá começar. Os militares estão aqui, então vai. Eles que estão numa batalha após a outra, porque ele tá tão calmo, ele conduz todo mundo com uma leveza, com uma calma, que você fala assim, cara, ele já deve ter feito isso milhões de vezes. Ele que tá numa batalha Uhum. após a outra, entendeu? Tanto que quando o Leonardo DiCaprio chega, ele fala: não, cara, vai dar tudo certo. Que é isso? Toma cerveja. E aí ele vai cuidar das coisas dele e fala: ó, você tá comigo, tá com Deus, cola aqui nos meus parça, que vai dar tudo certo, você vai encontrar sua filha. E aí o Leonardo DiCaprio faz o quê? Cai do prédio com um saco de batata e se perde, né? E fica aí metade do filme aí perdido. Mas a questão do grupo, até o grupo que ele quer ir atrás para conseguir a filha de volta, a gente não sabe o que aquele grupo faz mais. Bem isso. Porque, igual a Regina Hall, quando ela chega, ela fala: eu tô aqui para ajudar a menina. Mas o resto do grupo, a gente não faz ideia, porque o que dá para ver de movimentação é só da galera do Benício Del Toro. E nesse caso também, é os latinos pelos latinos. Uhum. Sim. Porque todo mundo que o Benício Del Toro vai falar é latino. E aí eles dão um jeito de ajudar as outras pessoas da mesma nacionalidade deles. Uhum. A questão do Champagne, eu entendo que é muito o olhar sarcástico desses caras brancos que se falam Deus, pátria e família,
Porque, tipo, igual o Champagne queria entrar pro grupo de nacionalista branco, de direita, e aí o principal requisito é você não pode ter um histórico manchado, entre aspas. E daí que ele se toca, né, de, putz, será que aconteceu uma vida, né, depois que a Teyana Taylor, não, a perfídia Beverly Hills, que esse nome é perfeito, jogou ele na parede e fez ele gemer. Essa cena eu achei muito engraçada. E aí eu entendo que é muito essa dualidade dos tipos do cara falar, não, eu sou, entre aspas, puro, né? Mas ele tem uma tara em corpos de mulheres pretas. Enfim, eu vejo muito essa... Igual que a gente sabe, a gente vê direto nas notícias, né? O cara que comete crimes, comete abusos, enfim. Eu vi muito mais por esse lado, né? Tanto que quando eles sabem realmente que ele teve a filha, eles não deixam barato pro lado dele, né? Vai o cara tentar matar e quando ele sobrevive, né? Porque, infelizmente, vaso ruim não quebra, e ele volta, os caras falam, não, a gente tem que dar um jeito nele. E aí é por isso que eu adoro a cena que ele morre, porque ele acha que conseguiu tudo que ele sempre quis, que ele é o cara branco puro, o cara branco mais respeitável, nananã, mas os caras falam, tipo, não é assim também, a gente sabe o que aconteceu. Essa cena é muito boa, e tipo, na hora que ele apareceu logo no finalzinho, eu falei, como? Como assim ele não morreu? O carro explodiu, ele caiu, né? E ele volta mancando, todo rasgado, ai, que ódio. Mas daí na hora que matam ele na cena do escritório, só com um gásinho bem silencioso, enquanto ele acha que tá em cima de todo mundo, putz, achei genial. Foi muito genial aquela cena. Uma montanha-russa de acontecimentos, até pra gente estar assistindo. A gente acha que ele vai sair ganhando, porque infelizmente a gente tem um histórico, né, no mundo aí de pessoas ruins que saem por cima. E ele também achava que ele ia sair por cima, mas no final não é o que acontece. A gente é pego de surpresa ele também. E essa cena foi muito boa. Muito boa mesmo, sim. Enfim, apesar dos pesares que eu acho que tem horas ali que dá uma... Eles perdem um pouco a mão nessa caçada com a menina, sabe? Tipo, ele entrega... Beleza, ele sabe que a menina é filha dele. Daí ele entrega pra outro cara matar. Que daí o outro cara vai entregar pra outro cara. Aí eu fiquei assim, putz, então ele não tá querendo matá-la de verdade, né? Teve alguns momentos que eu realmente cheguei a pensar isso, que tipo assim, ele queria se livrar dela, mas ele não queria ao mesmo tempo. Parece, muitas das cenas parecia que ele mais queria meter medo nela, porque na hora que confirmou o teste de DNA, eu falei, putz, acabou. Se o Leonardo DiCaprio não chegar agora, lascou, a menina vai morrer. E aí ele vai e entrega pro cara. Aí o cara entrega pro outro cara e deixa ela sentada no banco. Eu falei, ué, se ele queria tanto tirar essa menina do mapa pra não ter rastros, né, do DNA dele, como assim? O que aconteceu aqui? De maneira geral, é um filme bom. Só que, sendo bem sincera, eu não queria que tivesse ganhado o melhor filme do Oscar. Eu acho que Eu tinha também filmes, não. principalmente por causa da história em si, igual eu comentei. Eu acho que a história ficou meio perdida ali, ficou para todos os lados. Parecia que, não sei, tinha outros filmes ali que era mais consistente na história. Mas, Eu acho fazer o quê, que, né? assim, eu também gostei muito do filme, mas conforme eu fui assistindo outros filmes, eu falei assim, não vai ganhar não. Porque eu pensei assim, se o Oscar tá na parada politizada, era Agente Secreto, gente. Não tem outro Sim, filme. claro. Porque o Agente Secreto, ele mostra também o trunfo, né, dele, na verdade, é mostrar a ditadura militar de um outro ângulo do que a gente tá acostumado, Sim. que é o ângulo da corrupção. Dos pequenos poderes, tipo, o delegado da cidade, o prefeito, pequenos poderes aproveitaram muito dessa época para comentar, para, né, enfim, fazer mais corrupção do que já fazia. Sim. E também era uma época que toda a história da perna cabeluda, né, que a perna cabeluda atacava as pessoas da rua. Qual é a maior cena que tem da perna cabeluda atacando pessoas? É numa praça em que pessoas LGBT iam para poder fazer encontros, né? Junta aí o lúdico da lenda que existiu realmente, mas também acende a lanterna do tipo, era época de ditadura, né? Todo mundo podia, quem quisesse fazer o que quisesse fazer, ia lá e fazia, e botava a culpa na perna. Enfim, aí eu pensei, se eles querem ser politizados, vai ser agente secreto, não tem outra. Mas eu pensei também que se for para pensar do lado artístico, era Hamnet. Inclusive,
Inclusive, eu tinha um roteiro na minha mente do que eu ia falar nesse episódio se o Ragnar tivesse ganhado. Eu achei que, na verdade, ia ganhar Pecadores, pra ser bem sincera. Também, Eu também. achei que sim. Eu tinha, obviamente, como brasileira, esperança de que o Agente Secreto ganhasse, obviamente, mas em segundo lugar eu achei que Pecadores ganharia, não uma batalha após a outra. E fui surpreendida Pecadores real. também tava bem tava muito favorito também. Uhum. E, tipo, pô, Pecadores ganhou bastante coisas técnicas também, ganhou roteiro também. Enfim, fazer o quê, né? O que falar dessa premiação branca? Ai, Deus. Tem Ai, muito o que chovendo falar, né? molhado. Aqui pra finalizar já, é um filme bom? É. Tem problemas? Tem. Você vai se divertir assistindo? Provavelmente. Exatamente. Talvez não é para É qualquer isso. público. É isso. Vamos para as notas? Bora. Vai. Eu dei, quando eu botei no Tip Time, no Tip Time não tem como botar meia nota, né? Mas se eu fosse dar meia nota, eu daria 3,5. Eu tinha dado no Letterboxd 5 estrelas. Uhum. Eu tinha gostado bastante. Mas depois de. Ai, o Paul Thomas Anderson dá uma de molengão. E também pelos pontos levantados, eu hoje em dia, eu acho que eu dou 4, porque eu acho que para mim conseguir baixar mais a nota, eu teria que ver o filme de novo, sabendo das coisas que eu sei Uhum. agora. Sim. Então, para mim é 4 por enquanto. Então a média nossa deu 3,75. Ok. De novo. E no Letterboxd ela tá 4,2 de 5. No IMDb ela tá 7,7 de 10. E no Rotten Tomatoes o filme tá 94% de aprovação de crítica e 85% do público. Inclusive, eu achei que esse filme teria uma nota, tava com uma nota maior no IMDb, tá? Hum. Eu achei que ele ia estar tipo 8, sabe? Uhum. Na hora que eu vi 7, eu falei, ih! Ih! Eu acho engraçado quando você vê, até que não tá uma distância muito grande do Rotten Tomatoes para aprovação de crítica e público, mas é uma distância considerável, assim, quando você vê, né, que o público não Uhum. gostou tanto igual os críticos gostaram, né? Eu acho que uma das poucas exceções nessa temporada do Oscar, de tipo aprovação muito boa, muito alta de crítica e de público, é o Agente Secreto. Ah, a gente arrasa. Fazer o que? O baiano tem o molho. É, e é Então é isso, isso. Temos o primeiro review do ano, depois de tanto tempo. graças a Deus. Amém. Ai, ai. A gente não fez o episódio do Oscar porque, enfim, ia ser muito, muito grande, mas tá aqui uma palhinha, né? Sim, Um gostinho do que a gente falou é um daquelas gosto. 3 horas da última vez que a gente fez. Verdade. Um leve trauma? Um leve trauma. Enfim. Tchau, gente. Até a próxima. Beijos. Tchau, tchau. Tom Holland é o menino propaganda do Bom Dia sem nem saber, coitado. É, sim. Ele não tá nem ganhando nada A com gente, isso. não, ninguém conta pra ele, por favor. É.